líder de diaconato, nosso evangelista, pastor, nosso evangelista Michel estará direcionando uma palavra do coração de Deus para a nossa vida. Vou esperar ele subir aqui, como já é de praxe da igreja por mim, porque vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Vocês louvam a vida do seu irmão, pela graça e misericórdia do Senhor que há nele. E assim, gostaria de convidar a igreja, dar uma salva de palmas pela vida do nosso queridíssimo irmão, evangelista, líder de célula, um homem importante, cara. Um homem importante. Mas Jesus é mais importante na vida dele, né, Michel? Glória a Deus. Na vida do Michel, curva sua cabeça e vamos orar pela vida do Michel. Que o Senhor possa guiá-lo, direcioná-lo da melhor maneira possível. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos diante do teu altar, apresentando o teu filho Michel, Senhor, evangelista Michel, que a qual o Senhor já preparou em seu coração a palavra que está direcionando a nós. Pai, te agradecemos, Senhor, esse encontro tão especial. Te agradecemos pela vida do teu filho, Senhor Jesus. E que cada dia mais o Senhor possa, através da boca dele, alcançar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. Assim nós te pedimos, Senhor, proteja-o, cubra-o, livre-o de todo mal. Pois sabemos que muitas vezes o diabo tem tentado contra a nossa vida, tem tentado contra os teus escolhidos. Mas acima de tudo, sabemos que nós estamos firmados na rocha e tu és a nossa proteção. Assim nós te agradecemos e abençoamos a vida do teu filho Michel, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Novamente, uma salva de palmas para ver o nosso queridíssimo evangelista Michel. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. A nossa meditação de hoje vai estar abordando basicamente os 21, 24 versículos de 1 João 2. Mas antes, a gente vai estar indo para o versículo 20 de Efésios também, Efésios 6. Efésios 6, 20. Eu ia colocar outro versículo, porque também tem o mesmo entendimento. Mas como Deus está trabalhando nesse versículo, vai ser muito bom. Vamos lá. Efésios, capítulo 6, versículo 20, fala assim: pelo qual sou embaixador em Caldeus, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. O tema da mensagem é: você é o Jesus que as pessoas conhecem. Você vai entender porque a gente vai estar falando sobre isso. Mas antes, vamos contextualizar quem é esse Jesus. Todos nós, provavelmente aqui alguns são cristãos há 2 anos, 6 meses, 10 anos, ou a sua vida toda você já frequenta igrejas, frequenta casa de oração, vive uma vida no padrão que Jesus deixou. Porque ser cristão é viver no padrão que Jesus ensinou através da sua palavra. Não é no padrão de uma ideologia humana. Não foi um homem. Não, um homem sem ser Jesus que inventou isso aqui. Não. Começou lá no Éden, bem antes ainda. Deus criando tudo. Criou o universo, criou absolutamente tudo. O universo que a gente sabe nem quantas galáxias tem. Quem dirá quantas estrelas, quantos planetas? Não sabemos. Mas esse universo Deus criou. Mas Ele também criou a Terra nesse universo. Mas Ele tinha um plano especial nessa Terra. Nós sabemos. A Terra, que hoje nós estamos nela, Ele criou eu e você. Mas Ele criou com um propósito de se relacionar, conversar. Um propósito diferente. Ele queria ter uma conversa assim, ó, que nem eu, o Alan, de conversa, que nem o Hermes conversa com vocês. Ele queria assim, ó. Até porque a Bíblia fala que todo entardecer, Deus ia até Adão e Eva. Mas tudo mudou. Adão e Eva cederam ao pecado e desobedeceram a Deus. E Deus teve que traçar um novo plano para a humanidade. E esse plano foi andando, a gente viu semana passada.
O pastor Macedo explicou bem direitinho como é que foi o processo até chegar a Jesus e até chegar eu e você. E é porque não merecemos a salvação e porque somos pecadores e íamos ser condenados, Jesus veio e nos deu a oportunidade de ser salvo. Ele deu a oportunidade para mim, para você ser salvo. E é por essa razão que hoje a gente vai estar falando sobre ser embaixador de Jesus aqui na terra. De ser o Jesus que as pessoas vão conhecer. Porque as pessoas de hoje, as pessoas de mais ou menos 2000 anos depois de Jesus, elas não conheceram esse Jesus em carne e osso. Elas não viram a olho nu Jesus. Elas creem nele porque as histórias chegaram até eles, chegaram até nós. Mas eu e você também não vimos esse Jesus em carne e osso. Mas as pessoas constantemente estão vendo Jesus em você. E qual é o Jesus que eu e você estamos apresentando para as pessoas? Hoje a gente tem que refletir e sair daqui refletindo qual é o Jesus que eu, Michel, que eu, Alan, que eu, Gabriel, estou apresentando para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão olhando para mim. Qual é esse Jesus? É o Jesus que a Bíblia ensina? Ou é o Jesus que eu criei? Ou é o Jesus que eu basicamente construí no decorrer da minha caminhada? Qual é o Jesus? A gente vai observar hoje aqui que todo e qualquer Jesus que não seja esse é falso. Todo e qualquer padrão de Bíblia que não seja que está aqui é falso. Que toda e qualquer doutrina que não seja apresentada aqui é falsa, é heresia. Então a nossa vivência tem que representar quem é Jesus. Se as pessoas pensam que o Jesus que você está apresentando é mentiroso, é arrogante, é orgulhoso, odeia todo mundo, esse não é o Jesus que está na Bíblia. É outro Jesus aí que criaram. E eu tenho certeza que você já conheceu diversos cristãos que se denominam cristãos, se denominam homens de Deus, até ministram, pregam, lideram célula, mas não parecem nada com Jesus. E antes de prosseguir, o Espírito Santo falava quando eu estava em oração, algo que me marcou bastante. Eu vou só ler o que eu escrevi aqui do que ele falou. Os templos, casas de oração, sinagoga estão lotados de pessoas que eu não vos conheço. Só somando nisso aqui. Infelizmente, nas igrejas, nos templos de oração, nas lideranças de célula, está cheio de pessoas que Jesus não conhece, Deus não conhece. Porque só está ali por status ou por nome. Vive o cristianismo aqui, mas lá fora vive outra coisa, mas não o cristianismo. E infelizmente, quando Jesus voltar, essas pessoas vão ficar. Eu e você, se Jesus voltar e a gente não estiver bem, a gente fica. Porque não adianta a gente vir para o mundo toda semana e não viver o cristianismo lá fora. Aqui é muito fácil. Aqui a gente vai adorar, aqui a gente lembrar de pedir perdão pelos nossos pecados. Aqui o ministrante vai estar impulsionando a adoração, o louvor vai estar impulsionando. Mas aqui não é onde a gente vai ser provado, aqui não é onde a gente vai ser questionado sobre a nossa fé, aqui não é onde a gente vai ter que dar exemplo de caráter, é lá fora, é no nosso trabalho, onde a maioria das pessoas mentem e nós vamos ter que mostrar um Jesus que não mente, onde a maioria das pessoas roubam e a gente vai ter que mostrar que nós não somos assim, nós somos outra pessoa. Não tem aquele ditado que as mães falam para os filhos: você não é todo mundo. E eu e você não somos todo mundo. Não é porque o meu irmão, mesmo ele sendo cristão, ele está praticando coisas que não é da Bíblia, que eu também vou praticar. É muito fácil a gente ir com a correnteza, é muito fácil. Ela leva a gente
E deixa eu te dizer, infelizmente nós cristãos temos que andar contra a correnteza. Porque em um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, o cristão não chega nem a ser 3. E o cristão verdadeiro eu acho que não chega nem a ser 2 ou 1. Então é andar contra a correnteza das pessoas que estão indo em direção à condenação. E eu e você temos que andar em direção à salvação. É andar totalmente contrário ao que o mundo quer. Esse é eu e você. Essa é a igreja de Cristo Jesus espalhada pelo mundo. Seja ela de qual for a denominação, seja ela de qual for, nós temos que andar conforme o padrão que a Bíblia deixou. E esse padrão é verdadeiro, é único. Vamos começar nosso breve estudo aqui, que vai ser uma ministração diferente da que eu costumo dar. João, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Você é o Jesus que as pessoas conhecem. Vamos lá. 1 João 2 fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Eu e você já sabemos quem é Jesus. Vamos até aqui nesse momento. Esse é o Jesus, morreu comigo você. Aqui diz: Ele é basicamente o sacrifício pelo seu pecado. Quem deveria morrer na cruz? Diga bem alto: eu e você deveríamos morrer na cruz, ser condenado. Mas Jesus foi para o nosso lugar, porque não existia outra forma de eu e você sermos salvos se não fosse por Jesus. Teria. Os judeus e todas as populações antigas, elas estavam esperando o momento de Jesus vir, porque todo o pecado estava sendo basicamente colocado debaixo de algo, estava sendo só intocado. O pessoal pegava o sacrifício lá do cordeiro, pegava o seu pecado e jogava nele. Por quê? Porque ainda não era o perdão verdadeiro. Jesus estava basicamente preparando, Deus estava preparando o terreno para Jesus vir. E Ele mandou Jesus para que o meu e o seu pecado fosse para Ele fosse condenado em nosso lugar. Eu costumo contextualizar da seguinte forma, sempre falo isso. Basicamente, são dois irmãos, podemos dizer assim: um comete um crime grave e ele é preso. E ele vai ser condenado à morte. Tudo indica que ele vai ser condenado e não tem outra saída. Mas vem esse outro irmão e é condenado no lugar dele, assumindo toda a culpa. Foi isso que Jesus fez. Ele assumiu toda a culpa que era nossa. Não é mérito nosso. Não é porque eu vou, a partir de hoje, vou aceitar Jesus e vou conquistar minha salvação. Eu não vou mais pecar e assim eu serei salvo. Não vai. É somente por Jesus. É somente pelo sacrifício dele. E o sacrifício dele é suficiente. Eu não lidero célula, eu não sou diácono, porque eu preciso para ser salvo. Não, eu faço tudo isso por gratidão a Deus, porque Ele já deu a salvação. Eu oferto, não é porque eu quero ser salvo, não, é por gratidão a Deus. Tudo isso muda o nosso pensamento de cristão. Sabe por que muitas das vezes muitos cristãos se sobrecarregam e não passam nem 2 meses, 3 meses na igreja frequentando? Porque ele acha que ele precisa estar perfeito para estar indo para o estudo. Porque ele acha que tem que estar perfeito para seguir Jesus. E a verdade é que Jesus, ele não exige perfeição. Porque senão ninguém seria cristão. Agora existe uma diferença muito grande de quem é cristão
cristão e de quem não é. A diferença é, se você é cristão, no momento que você peca, você se arrepende e pede perdão. Se você não é cristão, você nem lembra disso. Não faz nem sentido pedir perdão, porque para você aquilo não é pecado. Quem é cristão, quando ele peca, ele fica mal, ele fica triste. Ele chora. Quem não é cristão. E você pode estar se identificando com esse lado que não é cristão, muitas das vezes. Porque tem cristão que está há tanto tempo na igreja que peca e acha que é normal e nem pede mais perdão ou espera chegar aqui para pedir perdão. O Elton está falando algo brincando, mas é verdade. Em questão da oração. O cristão ele mistifica tanta oração que ele acha que você só pode orar de joelho. E acaba não orando nem de joelho nem de jeito. Sendo que você pode orar de qualquer jeito. Como o pastor fala, de joelho é melhor, mas não é a única forma que Deus ouve. E é bíblico. Não tem a samaritana? Todos conhecem a história da samaritana, certo? Lá no poço com Jesus. Naquela época já existia esse tipo de dúvida. Ela queria saber qual era o lugar certo de adorar a Deus. Porque os judeus dizem que em um lugar, os samaritanos dizem que em outro lugar. Ela queria saber. E Jesus falou que chegará o tempo, e já chegou, que Deus irá buscar pessoas que adoram em espírito e em verdade. Seja no banheiro, seja no quarto de joelho, seja na cama. Não sugiro orar deitado, porque não vai dar certo, mas tem gente que consegue. Mas de qualquer jeito, ele vai ouvir. Enfim, a gente já sabe quem é Jesus, já sabe o que ele veio fazer. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, e você vai levantar a mão bem alto e acredito que com convicção. Você conhece Jesus? Eu acho que alguns não entenderam. Quando eu perguntar, você vai levantar a mão e vai dizer sim, bem alto. Você conhece Jesus? Sim! Ok. Então vamos lá para João, capítulo. Continuar em João. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Agora você vai entender porque o tema da mensagem é você é o Jesus que as pessoas conhecem. Porque eu e você precisamos ter um comportamento conforme o comportamento de Jesus. Se eu e você não se comporta como Jesus se comportou, você ainda não conheceu o Evangelho. E eu não digo que você agora vai ser perfeito, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o seu comportamento tem que ser totalmente diferente do que era antes. Se antes você fazia muito uma coisa que contraria a palavra de Deus, agora você vai buscar fazer menos. Você ainda vai tropeçar, você ainda vai cair, mas você vai fazer de tudo para não cair nesse mesmo pecado. Eu e você vamos fazer de tudo para andar como Jesus andou. Porque agora eu represento o céu. Eu e você representamos Jesus. Que coisa grande. Semana passada a gente entendeu que nós temos uma unção de rei de quê? Vamos ver se o pessoal estava atento. De sacerdote. E isso faz total diferença, porque agora eu e você vamos andar conforme Jesus andou. E em tudo. A partir do momento que você diz sim para Jesus, você vai mergulhar nessa palavra e vai buscar imitar Jesus. Para que um dia você tenha a coragem, a ousadia de falar o que Paulo falou. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Quem aí tem essa ousadia de falar isso hoje? Poucos. Por quê? Porque a gente não imita Cristo verdadeiramente, a gente só imita Cristo em certa parte. Eu imito Cristo na parte que ele não rouba, ele não mata. Eu imito Cristo na parte que ele é bondoso, ele é generoso, só em parte. A gente basicamente divide o Cristo em diversas partes. Eu quero imitar Cristo porque ele pregava a mensagem boa, vou imitar nisso. Eu quero imitar Cristo na parte onde ele multiplicava, ele pegava ouro de dentro da boca de peixe. Isso eu quero imitar. A gente quer imitar Cristo só em partes que nos convém. Mas a palavra de Deus fala que quem não pratica os mandamentos dele não o conhece. Não o conhece. Está distante de conhecer ele. E quem não pratica os mandamentos dele, infelizmente não vai para o céu. E por que a gente está aqui? Alguém pode responder? Porque nós estamos em pleno domingo, às 19 horas e 37 minutos, em 4 paredes de uma casa de oração. Por que nós estamos aqui? Alguém? Gratidão. Mais o que? Salvação. Mais o que? Bora acordar, mais o que? Amor. Renúncia. A primeira palavra que o Edson falou foi gratidão. E é isso. Perfeito. Porque foi de tudo. Estamos aqui porque gratidão. Eu e você já temos algo que é o nosso bem mais precioso. Eu vou fazer outra pergunta, que nem o professor. Qual o bem mais precioso da nossa vida? Alguém? Qual o bem mais precioso da nossa vida? Salvação. Eu e você já temos salvação, certo? Porque Jesus nos deu. O que devemos fazer a partir desse momento? Imitar Jesus. Caminhar como Jesus. Não para ser salvo, porque você já somos salvos. Mas por gratidão. Existe uma confusão muito grande na igreja atual, onde eu preciso basicamente lutar pela minha salvação. Isso não existe. Você pode lutar a sua vida toda pela salvação, que se você for só com suas forças, você vai perder. Se você for batalhar com as suas mãos, o versículo é claro, com as suas mãos pela sua salvação, você vai perder. O Alan e o Emerson estavam falando justamente sobre Efésios 6. A gente às vezes passa a vida toda querendo lutar pela salvação. Eu vou no culto porque eu quero ser salvo. Eu vou no culto porque eu preciso fazer isso, senão Deus não vai me dar aquilo. Ei, tudo já está liberado. Porque Jesus já se sacrificou. O sacrifício dele é suficiente. Eu não preciso fazer mais nada. Agora, na medida que eu me aproximo de Deus, não tem como ficar da mesma forma. Não tem como ficar com as velhas práticas. Se você fica com as mesmas práticas de antes, você não conheceu o Evangelho. Se eu e você ficamos com as mesmas práticas lá fora, eu e você não conhecemos o Evangelho. Porque o Evangelho ele transforma. O Evangelho verdadeiro ele transforma. As práticas são novas. Nova criatura, eu e você somos. Nova criatura. Não porque o bichão está ministrando, vai acontecer isso. O pastor está ministrando, vai acontecer isso. Não, é porque é isso aqui que tem poder. Se eu pregar convicções minhas, nada vai acontecer. Se eu pregar algo meu, nada vai acontecer. Se eu pregar somente conhecimento secular, nada vai acontecer. Porque é isso aqui que transforma. É isso aqui que restaura a minha e a sua vida. É isso aqui que faz um criminoso virar a pessoa mais fiel do Evangelho. Virar um pregador extraordinário. É isso aqui. É isso aqui que faz um perseguidor de cristão, que matava cristão, se transformar em um perseguido e morrer por esse Evangelho. É isso aqui. É essa palavra. É a história de Jesus. Não é as minhas
convicções, não é as minhas ideologias, não é o que eu acredito, é o que é. Eu vi uma vez um pastor que falava, a igreja precisa parar de falar que acredita em Jesus, porque acreditar pressupõe que ele pode ou não existir. A igreja tem que começar a vivenciar o que ele é, diariamente. Vivenciar o que ele já é. Não é acreditar que ele pode fazer isso. Ele já fez tudo. Ele já fez. Ele não vai fazer ainda. Ele não vence, ele ainda vai vencer. Ele já venceu. O pecado que você lutamos diariamente para vencer, ele já venceu. Lá naquela cruz. Tudo foi por causa dele. É por ele que a gente está aqui. Será que vocês viriam para o culto somente para ver o pastor falar? Somente isso. Não tem nada, não vai nada acontecer. Ele vai falar de Jesus, só vai falar da história dele. Vocês viriam? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente está por causa de Jesus, com o objetivo de imitar ele, de aprender como ele era e como ele é. Vou passar bem rápido, que todo mundo conhece aqui, mas quais são esses mandamentos que ele fala no versículo anterior? Para você conhecer ele, você precisa guardar esses mandamentos, certo? Isso aqui a gente já sabe. Mas eu vou citar os 10 mandamentos que muitas vezes a gente até esquece. Isso aqui deveria ser... A gente deveria ter decorado esses 10 mandamentos. Eu não tenho, mas a gente deveria ter decorado esses 10 mandamentos. Vamos lá, o primeiro. Os mandamentos, que está lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1 a 17. Não adore outros deuses, não use o nome de Deus em vão. Guarde o sábado, honre seu pai e sua mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobiçarás e não faça imagem de ídolos. Eu vou até frisar aqui esse guarde o sábado, tá? Isso aqui é importante porque muitas vezes a gente passa a semana toda, 7 dias, trabalhando e não tira um dia de descanso. A gente entende que guardar o sábado significa somente guardar o sábado, principalmente na cultura moderna de hoje, porque o trabalho é constituído de segunda a sábado, né? Fica difícil de guardar o sábado, quase impossível. Agora, é importante você descansar, tirar um dia para descansar, seja ele qual for. É importante, porque o próprio Deus fez o mundo em 6 dias, tudo em 6 dias, e descansou no 7. Ele precisava de descanso? Não. Mas ele queria nos ensinar que a gente precisa descansar. Que a gente precisa sair do automático. E hoje é difícil, né? A gente sair do automático. Porque é trabalho, é faculdade, é escola. É tudo isso e a gente não sai do automático e não tirou um dia para descansar. E é por isso que essa geração é a geração mais doente emocionalmente, a geração que tem mais ansiedade, a geração que tem mais depressão, porque não sai do automático. E pare de mistificar, de dizer que depressão é demônio. Depressão não é demônio. Depressão não é demônio. Não existe isso de você dizer que a pessoa está com a doença e é demônio, porque o demônio está ali. Esse é um negócio feio e infelizmente tem magoado pessoas. As pessoas não querem vir para cá porque vão acabar querendo expulsar o demônio que vem. Depressão é uma doença reconhecida cientificamente, gente. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas é científico falar. É uma doença cientificamente comprovada. É como um câncer, só que pior. É pior, porque depressão não tem como curar. Assim, com remédio, tem como controlar. Agora, nas igrejas parece que depressão virou algo que tem que ser expulsado. Isso não existe. É necessário tratamento, é necessário procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque
esse preconceito de cristão de achar que você está com depressão, você está em pecado, é algo que não é bíblico. Só um exemplo: Elias, quando foi ameaçado de morte pela Jezabel, homem de Deus, sabemos que Elias foi arrebatado. Ele queria que Deus tirasse a vida dele, um sintoma de depressão. Ele estava em pecado, o homem que tinha acabado de pedir para Deus descer fogo sobre. Estava em pecado. Não tem como. Um homem que foi arrebatado. Então não tem como dizer que depressão é um cara. Tem várias questões que aí eu não sou psicólogo e não vou entrar nelas. Mas é algo importante a gente ressaltar. Certo? Então esses 10 mandamentos aqui, eles são base para toda a nossa caminhada cristã. Mas eles se resumem a 2. Amar o seu próximo, como Jesus amou, e amar a Deus acima de todas as coisas. Se você tiver esses 2, você cumpre esses 10 mandamentos. Entretanto, a Bíblia fala também que se você tropeçar em um, você é falho em todos. É por isso que Jesus veio. A lei, ela serve basicamente para dizer quem Deus é e o padrão que Deus quer, e para identificar o pecado. E Jesus veio para sarar o pecado, para levar o pecado sobre si. Amém? A gente já falou: você deve andar como ele andou. Alguém aqui na Bíblia, se você identificou, nos fale aqui. Identificou Jesus mentindo? Alguém? Levanta a mão. Alguém? Alguém aqui identificou Jesus falando palavras torpes, palavrão? Aqui na Bíblia? Ou você teve a revelação e viu Jesus fazendo isso? Alguém? Não, né? Alguém viu aqui Jesus adulterando? Não, né? Alguém aqui viu Jesus julgando, condenando? Pelo contrário, né? Aquela mulher que ia ser apedrejada por conta de ter adulterado, Jesus fez o quê? Perdoou ela. Ele falou: seus pecados estão perdoados. Vai, não peques. Mas ele não julgou, ele perdoou e orientou. Esse é basicamente o centro do Evangelho. Jesus não obriga ninguém a fazer nada. Eu e vocês estamos aqui por livre e espontânea vontade, porque ele não quer pessoas obrigadas aqui, pessoas robôs que fazem só porque eles querem ser, senão vão para o inferno com medo. A salvação já está aqui. Você precisa querer e você precisa aceitar esse presente. Vamos lá para 1 João 2:9. Esse ponto é importante, principalmente no dia de hoje. Vamos lá. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe por onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Alguém aqui na Bíblia viu Jesus odiando aqueles que estavam crucificando ele? Alguém aqui viu Jesus olhando para o imperador de Roma, que tomou a decisão? Eu acho que foi o imperador de Roma, não sei, governador, que tomou a decisão de colocar ele na cruz, viu ele odiando, condenando ele, porque bastava uma palavra que ele morria. Mas Jesus fez o quê? Perdoou eles. Jesus, ele passou pelo momento mais difícil, que ele teve que perdoar aqueles que estavam fazendo mal a ele. Todas aquelas pessoas provavelmente que estavam ali embaixo naquela cruz, falando: crucifica ele, ele merece. Provavelmente foram pessoas que foram alcançadas por milagres de Jesus. Provavelmente. E foram as mesmas pessoas que condenaram ele. As pessoas que viram Jesus pregando condenaram ele. Mas Jesus não odiou, ele amou. E porque muitas das vezes eu e você, como cristão, a gente se acha com o direito de odiar e até criar inimigos.
sendo que o próprio Jesus, que passou por isso, não teve aquelas pessoas como inimigo. Quando a palavra de Deus fala, ande como Jesus andou, é em tudo. Não é somente uma parte que eu estava falando. Ande como Jesus. Hoje está muito fácil o cristão orar para que o político seja morto, orar para que o assaltante seja morto, orar para que Deus faça algo com o irmão. Está muito fácil fazer isso. Mas isso não é Bíblia. Isso não vem de Deus. Pode, seja lá do quem for, não vem de Deus. E aqui é claro dizer, eu vou até ler novamente. Aquele que ama o seu, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão até agora está em trevas. Como um cristão, ao domingo, ergue a sua voz para glorificar a Deus e dizer que o ama, e na segunda está nas redes sociais falando mal dos outros, ou no seu trabalho. Não existe isso. Não tem como um cristão professar na sua boca duas vertentes. Não tem como. O cristão chegar no domingo, adorar o Senhor, glorificar, receber de Deus aqui, e na segunda está fazendo confusão, mentindo, roubando, trapaceando, caluniando, levantando brigas e contendas. Esse ainda está nas trevas. Repito, não tem como eu, como cristão, você como cristão, andar conforme os padrões do mundo, porque os padrões do mundo nos levará ao inferno. Próximo tópico. Só falar nesse tópico agora. Não é possível dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo odiar o seu irmão. Não tem como. Esse ponto é importante. Faça uma escolha. Eu quero que você faça essa escolha, mas talvez não. Você vai ter que escolher a partir desse versículo que a gente vai estar lendo. E eu gostaria que alguém que estivesse na Bíblia e lesse esse versículo aqui, que se encontra em 1 João, que a gente está aqui, 2, 15 ao 16. Alguém pode ler? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém, amém. O padrão está aí do mundo, né? E hoje, como nunca, está fácil a gente saber qual é o padrão do mundo. Redes sociais, está todo vapor. As redes sociais é o meio mais fácil da gente entrar no padrão do mundo. E aquele que se torna cristão vai ter que tomar uma decisão de andar contrário ao mundo. Sabe o que é normal no mundo? Aos domingos está numa festa, aos sábados está numa festa, está na libertinagem, está em festas e se constituindo, mentindo. Isso é o padrão do mundo. Mesmo você agora fazemos parte de um grupo seleto. Por incrível que pareça, mesmo o Brasil sendo um país cristão, podemos dizer assim, é um grupo seleto, que tomamos a decisão de andar contrário a isso. E não é que eu e você vai ser perfeito, negativo, nunca vamos ser perfeitos. Mas eu e você tomamos a decisão de andar contrário ao padrão do mundo, porque eu e você tomamos uma decisão. E se eu e você ainda não tomamos a decisão, se queremos Jesus, temos que tomar. E essa decisão, veja bem, essa decisão tem que refletir no seu comportamento. Não pode ser uma decisão que eu aqui decido por Cristo, lá fora estão com as mesmas práticas. Não mudou nada. Essa decisão aqui, ou lá na sua célula, ou lá na sua casa, você tomar a decisão com Jesus, ela tem que refletir no seu comportamento externo. Se você mentia, você vai tentar não mentir mais. Se você roubava, você vai fazer de tudo para não roubar mais. Se você era arrogante, orgulhoso, prepotente, você vai fazer de tudo para não ser mais isso. Você ainda pode até ter resquício, porque o cristianismo
Não é uma mudança de uma hora para outra. Você tem gente aqui, virei puro lá fora. Perfeito, não vou mais cometer pecado. Isso não existe. É uma constância. Até o último dia da nossa vida a gente vai estar crescendo na fé. Mas não somos mais a mesma pessoa no momento que aceitamos Jesus. Nosso comportamento lá fora vai ser totalmente diferente. E você vai perceber uma coisa: quando você olhar para uma pessoa que está precisando de uma ajuda, o seu olhar vai ser diferente, porque você vai olhar com Jesus. Você vai sentir algo diferente. Você vai sentir, muitas das vezes, o que Jesus está sentindo em relação àquela pessoa. Não sei se você já teve uma experiência. Você está andando na rua e Jesus te incomodou ou a ajudar ou a falar dele para alguém. É porque o Espírito Santo está aí dentro de você. Se você e eu não sentimos isso, é porque ainda não recebemos ele. Se eu e você olhamos para uma pessoa que está na rua, em situação de rua, precisando de ajuda, e não sentimos nada, infelizmente é necessário um conserto, porque Jesus está bem distante do seu coração e do meu. A gente vai identificando isso quando a gente está começando a identificar que nós estamos distantes, mesmo estando na igreja, precisamos revisar alguns conceitos. Por que eu estou aqui? Será que é só porque o pastor me chamou? Meu líder Alain me chamou? Será? Será que é só porque foram me buscar? Não adianta, não é requisito do céu vir para o culto, tá? Sinto muito em dizer, não é? Porque tem pessoas que vão ser salvas no último momento da sua vida, se reconciliando e se arrependendo. Agora, é uma maravilha a gente estar no culto com nossos irmãos. E é assim que a gente continua caminhando. Mas eu sinto muito de dizer, se vocês só virem para o culto, só isso aqui, e não vir como um cristão lá fora, não adianta. Só adiantaria se Jesus voltasse no momento do culto. Aí talvez adiantaria, talvez você pedir perdão aqui, aí adiantaria. Mas se ele, e é o que eu acho provável, se ele voltar no momento lá fora, você fica. Já falei muitas vezes, tem pessoas que acham que só tem que pedir perdão aqui na igreja, no templo. Se Jesus voltar na quarta-feira, como é que fica? E se ele voltar nos sábados, hein? Imagina aí, nas terças, pode acontecer, na madrugada, você dormindo lá e você não orou antes de pedir perdão. Fica. Imagina aí, acordar e não tem mais ninguém perto. É por isso que é melhor falar orar sem cessar. Não tem como a gente ajoelhar e nunca mais sair dali. Mas orar sem cessar aqui, ó, a mente, em todo momento. Acabei de tropeçar no pensamento, que é o que mais acontece, né? A gente vê uma situação ali, já pensa, meu Deus, como é que pode? Já está julgando, pecado. O que a gente faz? Pede perdão. Imediatamente. Então isso é o Evangelho, é uma renovação de mente a cada dia. Amém? Para finalizar, já a teorar, eu vou só citar os pontos, tá? Tudo isso está nesses versículos aqui. Se você quiser ler 1 João, capítulo 2, do 1 ao 24, você vai ver o que eu estou falando aqui. É o ponto 6, faça a vontade de Deus, está lá no capítulo 2, versículo 17. E o ponto 7, esse é muito importante, como vai dar de falar. Infelizmente, a igreja tem sido uma rodoviária, mas não devemos dar ouvidos a ensinos de desigrejados e falsos profetas. Isso está lá em 1 João 2,18. Você sabe muito bem que o Alain, o Juan, o Edson sabe o quanto de pessoas que já estiveram aqui, o quanto de pessoas que já estiveram na colonia e na igreja mundial, e quantas pessoas professam um ensino contrário à doutrina de Deus porque estão magoadas com a igreja, professando falsos ensinamentos. E muitas vezes eu e você estamos lá nas redes sociais aplaudindo e concordando. O pastor já falou isso aqui. Dando ouvidos a ensinos de desigrejado, que não faz parte do corpo de Cristo, e a falsos profetas. E isso faz com que o novo Jesus seja criado. O Jesus que eu estava falando de você. Qual é o Jesus que você tem apresentado? Essas pessoas têm apresentado um Jesus diferente. Um Jesus que não é esse aqui, ó, que é o que a gente segue.
Esse é o Jesus que a gente está seguindo. A gente não está seguindo Jesus criado por um homem, uma ideologia de um homem. Ele inventou uma história ali e agora esse é o Jesus. Não, esse é o Jesus que eu e você sabemos que está aqui. E não que acreditamos que existe, mas que sabemos que existe. Eu e você sabemos que Jesus existe. Amém? Alguém tem alguma dúvida da existência de Jesus? Seja sincero, levante a mão. Alguém? Nem ninguém, né? Todos estão aqui, então tem absoluta certeza da existência de Jesus. E por último, eu vou concluir aqui algo que eu falei na mensagem toda. A mensagem do Evangelho precisa nos transformar. E se ainda não transformou, é porque ainda não fomos alcançados pelo verdadeiro Evangelho. Eu gostaria que você ficasse de pé, para você ter a impressão que vai acabar, tá? Amém? Como eu falei a noite toda aqui, é necessário que haja uma transformação externa, minha e sua. A gente conhece o Evangelho, todos aqui conhecem o Evangelho. A maioria aqui são cristãos antigos. Entretanto, a gente passa ano e passa ano, e as mesmas práticas que no começo da nossa caminhada aqui tinha, a gente tem hoje. O mesmo pecado. A gente continua ano após ano, após ano, após ano. Isso porque muitas das vezes a gente ainda não acredita verdadeiramente no poder do Evangelho. Porque isso aqui não é história em quadrinhos, histórias, não é fake news, é verdadeiro. Eu sou totalmente diferente da pessoa que eu era há 6 anos atrás. E não é mérito meu, é de Jesus. Tenho muitas falhas, meu Deus do céu, minha esposa sabe. Agora, as mesmas falhas que eu tinha antes, negativo. Porque Jesus foi lá e foi moldando. Fui tropeçando, mas tu sabe. O meu primeiro discipulador, o Gabriel sabe, o Emerson já foi meu discipulador, sabe. As falhas e mais falhas, confessando, as dificuldades que eu enfrentei. Mas tudo isso, Jesus lá, cuidando. Jesus usando os meus líderes, Jesus usando minha esposa, Jesus usando outros homens de outros lugares para ministrar no meu coração. E tudo isso aprendendo e continuo aprendendo. Mas tudo isso porque lá atrás eu tomei uma decisão. A gente vive uma geração que acha que é só vir aqui na frente, né? E pronto. Chora aqui na frente. Meu Deus do céu, está muito bom. Aí lá fora a mesma prática. É claro o versículo. Se você não guarda meus mandamentos, você não me conhece. Infelizmente não conhece. E óbvio que não tem como a gente ficar perfeito. Não vai ter como, mas guardar isso aqui a gente vai tentar ao máximo. Amém? Amém. Porque é por isso que a gente está aqui, para aprender a guardar os mandamentos. O propósito da igreja é a gente crescer junto, sem porfia, sem facções, sem divisões. O irmão da igreja comunhão não fala com o irmão da igreja do Avivar da Fé. Se ele chegar perto de uma cibriana, ele está com a ripa. Isso não existe. Somos irmãos. E não existe também para ir não. A gente vai tacar rico não, tá, gente? Não vou sair daqui dizendo que eu falei isso não. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Mas antes, feche os olhos. Mas quem ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ou tem dúvida, vem aqui na frente para tomar uma decisão. Quem quiser, vem aqui na frente. Se você também se sentiu que você ainda não conhece Jesus, vem aqui na frente para a gente estar orando. E a partir desse momento você se torna nova criatura. Porque tudo se fez novo. E é somente por Ele que somos perdoados. Amém? Amém. Ninguém então fez seus olhos. Eu quero que você repita comigo. Senhor Jesus, hoje eu aprendi que preciso praticar todos os seus mandamentos. Porque assim eu conhecerei a Ti. Amém. Graças a Deus.
palavra para Jesus. Amém, queridos. Vamos orar encerrando essa noite também. Alguém soube que eu ia sair? Será que por isso que Deus é muito de gente? Vocês concordam com isso ou não? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo precioso, por essa palavra trazida no coração de Deus através do evangelista Cristiano. Deus que tocou o nosso coração, que alertou sobre verdades profundas em nossa vida, o quanto precisamos estar atento, perceptivo, observante em tudo aquilo que está em nossa volta, Senhor. Nós estamos aqui te servindo, nós estamos aqui com o interesse principal de servir, Senhor, olhando para Cristo e não olhando para as pessoas, porque quando eu olho para Cristo, eu vejo a perfeição plena e o exemplo para me seguir, mas quando eu olho para o homem, eu vejo a imperfeição de todos nós que somos imperfeitos, Pai. Obrigado por esse tempo precioso. Abra a sua mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, que todos digamos.